A vingança não é a melhor coisa a se fazer, mas em algumas situações é simplesmente necessária, especialmente quando se trata de cônjuge infiel. Quando vi minha filha sofrendo e decidi descobrir o que havia de errado com ela e descobri o motivo de seu mau humor, fiquei arrepiada. O nome dele era Cal Montefiore. Ele era um homem alto e magro, bem bonito, com uma expressão de autossatisfação. Mesmo que ele não estivesse envolvido com minha esposa, eu provavelmente teria sentido vontade de confrontá-lo agressivamente. No entanto, naquele momento, seu comportamento era tudo menos presunçoso. Ele estava perplexo. Quando entrei em seu escritório, ele acreditou que estava se encontrando com um cliente em potencial para sua empresa de software, não confrontando o marido traído. Ele se levantou para me cumprimentar com um sorriso amigável, aparentemente alheio ao reconhecimento do meu rosto, apesar de nossos encontros anteriores. Bom dia, Sr. Abba. Reagan, é? Prazer em conhecê-lo. Por favor, sente-se. Seu aperto de mão exalava confiança, refletindo as características de um vendedor experiente. Sentei-me, examinando-o com um olhar frio por um momento antes de falar. Na verdade, não é Reagan, Cal. É o Proctor. David Proctor, o marido de Lauren? Lauren Proctor do seu departamento de recursos humanos? A mulher com quem você está envolvido há alguns meses? Seu rosto ficou tenso, e ele simplesmente olhou para mim, incapaz de dizer uma palavra. Eu tirei um conjunto de fotografias de um envelope e as coloquei na frente dele. Aqui está você com ela no Best Western Kenwood e na Montgomery Road, quarto 128, logo ali atrás. Parece que vocês dois têm preferência pelo mesmo quarto todas as vezes. Um momento de silêncio se seguiu. Então, quem paga a conta do quarto, Cal? Você ou minha charmosa esposa? Eu já sabia a resposta, mas estava curioso para ver como ele responderia. Estou fazendo o pagamento, ele declarou, seu olhar finalmente mudando de mim para a parede distante. Tenho um acordo com o gerente de lá. Nós cuidamos da contabilidade e do software de reservas deles. Uma pausa se seguiu. Eu não estava com pressa. Sem dúvida, eu estava com raiva. Muito furioso, para ser exato. No entanto, eu estava alimentando esse sentimento por quase 5 semanas, então não havia urgência da minha parte. Tudo bem, ele finalmente cedeu. Então você está ciente, o que é que você quer? De repente, ele pareceu mais velho, como se a vitalidade tivesse se esvaído dele. O que você precisa de mim? Lá fora no meu carro, Cal, há um envelope pardo considerável endereçado ao escritório da sua esposa. Pretendo passar no escritório da FedEx logo depois de sair daqui, a menos que receba cooperação significativa sua durante nossa reunião. Seu rosto empalideceu, mas ele se conteve para não pular da cadeira. De uma forma peculiar, admirei sua compostura. Eu não. Seria muito ruim se Emily descobrisse sobre isso. Ele encontrou meu olhar. O que você está me pedindo para fazer? Deslizei uma folha de papel em direção a ele. Revise isso. Então ligue para minha esposa imediatamente e tenha essa discussão com ela. Você pode ajustar a formulação, mudar qualquer termo afetuoso que você use com ela, o que quer que faça soar natural, como ela esperaria que você soasse, mas transmita a mensagem exatamente como eu a escrevi. Ele estudou cuidadosamente, então olhou para cima. Não tenho certeza se ela vai concordar com isso. Eu ri. Cal, eu ouvi as gravações de vários dos seus encontros íntimos com minha esposa. Suas atividades eram muito mais aventureiras do que o que eu testemunhei. Ele corou ao ouvir que eu tinha ouvido suas interações. Depois de contemplar por um momento com a testa franzida, ele perguntou, e se eu concordar com isso, o que acontece então? Eu respondi despreocupadamente, então você está livre do meu envolvimento. O que quer que você e Lauren escolham fazer, eu não poderia me importar menos depois de hoje. Preocupado com o envelope da FedEx destinado à esposa, ele perguntou, e aquele envelope da FedEx para minha esposa? Mais uma vez, dei de ombros. Vou descartá-lo. Posso confiar em você nisso, Sr. Proctor? Ele questionou. Inclinando-me para frente, afirmei, você não está em posição de negociar, Cal,
mas sim, você tem minha palavra. Depois de rever meus termos mais uma vez, ele olhou para mim. Não vendo nenhuma mudança em meu comportamento, ele suspirou e pegou o telefone. Lauren e eu? É uma história familiar, não precisa ficar pensando nisso. Nossos caminhos se cruzaram durante os dias de faculdade dela e minha aventura inicial no mercado de trabalho. Tudo começou com um encontro às cegas, orquestrado pela minha prima Marie, que estava confiante de que daríamos certo. E de fato, nós fizemos. Nosso namoro seguiu o roteiro padrão, mas isso não o tornou menos notável. Eu me vi apaixonado por Lauren por volta do nosso quinto encontro, e ela retribuiu esses sentimentos. Inicialmente, nossos momentos íntimos eram um pouco mansos, um pouco cautelosos, mas conforme nos abrimos um para o outro, as coisas só melhoraram. Após aproximadamente 14 meses, nos casamos com Marie como sua dama de honra e meu irmão Bob como meu padrinho. Tina entrou em nossas vidas de forma bastante inesperada, uma surpresa deliciosa. Ela é uma prodígio do tênis, uma excelente aluna e uma artista talentosa, uma garota vibrante e adorável que eu estimo. Lauren e eu costumávamos brincar que tínhamos apenas uma filha, mas ela acabou se revelando a melhor de todas. Eu teria declarado com confiança que Lauren e eu compartilhamos um casamento maravilhoso e uma vida plena. Eu sempre fazia isso quando alguém perguntava sobre nós. Ocasionalmente, Lauren demonstrava uma pitada de flerte com amigos em reuniões, mas ela consistentemente me tranquilizava depois. Nossa intimidade prosperava, particularmente depois de saídas sociais onde ela confirmava seu fascínio para os outros. Ao longo de 19 anos, nunca duvidei da dedicação de Lauren ao nosso relacionamento. Nenhum sinal suspeito, nenhum olhar ambíguo, nenhuma corrida para casa ou noites inexplicáveis no trabalho, e certamente nenhuma marca reveladora em seu corpo. Nosso nível de intimidade permaneceu constante. Eu estava felizmente inconsciente. Em retrospectiva, talvez Lauren estivesse um pouco mais feliz naquela primavera, um pouco mais animada e divertida. No entanto, era sutil, quase imperceptível, algo que eu nunca teria notado se não fosse pela revelação de seu caso. Tina foi a primeira a descobrir a revelação perturbadora. Isso adicionou outra camada de angústia a uma situação já difícil. Aconteceu em uma tarde de sábado no início de abril, durante seu último ano. Enquanto ajudava meu irmão a mover alguns móveis, Tina teve que ficar fora o dia inteiro devido a um torneio. No entanto, a chuva forte do dia anterior levou à inundação da quadra, resultando no cancelamento do torneio. Por volta das 11 da manhã, algumas horas antes do esperado retorno de Tina para casa, seu companheiro de equipe Avery a levou de volta. Ao chegar, Tina casualmente deixou sua bolsa cair, pegou uma Coca Diet da geladeira e pegou o telefone para discutir os planos da festa da noite com uma amiga. Sem saber que sua mãe estava tentando ligar, Tina apertou o viva voz e foi confrontada com uma voz masculina proferindo comentários inapropriados. Chocada, ela prontamente desligou o telefone. Depois de um breve momento, Tina discretamente andou pelo corredor e espiou o quarto principal. Lá, ela encontrou Lauren deitada na cama, vestida apenas com calcinha. Uma mão estava explorando a si mesma preguiçosamente enquanto a outra segurava o telefone. Tina ouviu sua mãe dizendo, assim, baby, eu também mal posso esperar. Podemos nos encontrar na segunda-feira desta semana ou terei que esperar até quarta-feira para ver este lindo instrumento grande e sólido. Afastando-se da entrada, Tina recuou para a cozinha, pegou sua bolsa de tênis e saiu de casa. Ela caminhou até o parquinho da escola primária próxima, onde sentou e chorou por 2 horas. Depois, ela se recompôs, enxugou o rosto e voltou para casa. Por quase 2 semanas, não percebi a situação. Tudo o que observei foi que Tina parecia retraída, sombria e mal-humorada. Traços não típicos de sua natureza alegre e ensolarada. Preocupado, abordei Lauren para perguntar se havia algo errado. Mas ela, assim como eu, ficou intrigada. Só quando Tina finalmente me confiou durante nossa viagem de volta das seletivas é que descobri a verdade. Ela tinha se saído muito pior do que o normal, perdendo para uma garota da Laughlin High School, que ela tinha derrotado 4 vezes nos últimos 2 anos. Era evidente que ela não era ela mesma. Fazendo um desvio para um Starbucks próximo, comprei algo para cada um de nós no drive-thru,
então estacionei o carro no amplo estacionamento de um Walmart próximo. Virando-me para Tina, perguntei, Baby, me diga o que está acontecendo. Ela simplesmente deu de ombros e respondeu, nada. Joguei mal, só isso. Inclinei-me e gentilmente coloquei minha mão em seu ombro. Tina, você sabe que não estou incomodado com a partida de tênis. É só um jogo. Mas, você parece infeliz nas últimas semanas. Por favor, abra-se comigo. Fale com seu velho pai que se importa com você. Fiz uma pausa, entendendo que Tina não conseguia lidar com o silêncio, uma lição aprendida ao longo dos anos. Ela olhou pela janela, imóvel. De repente, lágrimas rolaram por suas bochechas. Sem virar a cabeça, ela disse, Papai, mamãe está sendo infiel. O quê? Eu estava a ponto de gritar que era absurdo, insano, perguntando se ela estava louca. No entanto, eu me contive, mordi minha língua e esperei pacientemente. Eventualmente, ela divulgou a história inteira, voltando para casa mais cedo, o que ela tinha ouvido e testemunhado. Naturalmente, achei incrivelmente desafiador aceitar. Embora eu acreditasse nas palavras de Tina, compreender suas implicações estava além de mim. Nós compartilhamos um momento de lágrimas, depois do qual eu pedi a ela para manter o segredo enquanto eu investigava mais. Tina e eu forjamos uma espécie de acordo, um pacto privado para esconder nossas suspeitas e emoções de Lauren. Surpreendentemente, essa aprovação nos aproximou, apesar de nosso relacionamento já forte. Seguindo a resposta típica de alguém na minha posição, investi uma quantia significativa na contratação de um investigador particular. 3 semanas depois, recebi o relatório, junto com fotos e evidências de áudio. Em uma quinta-feira, fui trabalhar, me isolei em meu escritório, coloquei o telefone no mudo e confrontei a verdade. Li e ouvi cada detalhe, experimentando uma gama de emoções, de lágrimas e xingamentos a expressões físicas de frustração. Até joguei um sapato, derrubando inadvertidamente meu diploma universitário emoldurado da parede. Depois, almocei tarde em um restaurante, contemplando meus próximos passos com um sanduíche Reuben e 2 xícaras de café. Embora nossa vida de casados parecesse comum, ela tinha um significado imenso para mim. Eu amei Lauren apaixonadamente por quase 2 décadas, nunca duvidando da minha sorte em me casar com ela. Nós compartilhamos uma conexão profunda, gostamos da companhia um do outro e nos alinhamos em nossos valores e aspirações de vida. Eu nos considerava o casal mais feliz no casamento mais forte que eu conhecia. Acho que não era o caso, hein? Depois de revisar o relatório do investigador particular, percebi que nosso relacionamento tinha acabado. Eu poderia ter conseguido superar um caso de curta duração, mas ficou evidente que ela e Cal Montefiore estavam curtindo a companhia um do outro há semanas. Estava claro que ambos tinham grande prazer em seu relacionamento. A intimidade deles progrediu muito além de uma mera conexão física, estendendo-se bem além dos estágios iniciais da paixão. Eles se envolveram em várias atividades, como vestir-se com lingerie provocante, usar brinquedos e explorar cenários lúdicos com vendas e algemas. O nível de excitação superou qualquer coisa que tivesse ocorrido dentro do nosso próprio quarto. Um dia, decidi pegar Tina mais cedo na escola e saímos para almoçar juntos. Embora a poupasse dos detalhes explícitos, revelei que era um caso genuíno e que pretendia terminar meu relacionamento com a mãe dela. Tina reagiu com raiva e angústia. Ela queria confrontar Lauren imediatamente, mas eu consegui acalmá-la. Escute, querida, você sabe que sua mãe te ama, ela te adora. O que ela fez não foi direcionado a você, foi direcionado a mim. Talvez não intencionalmente para me causar dor. Tenho certeza de que ela acha que eu nunca vou descobrir. Mas ela me traiu, não você, e é minha responsabilidade lidar com isso. Você acha que consegue manter uma fachada por mais algumas semanas? Ser uma filha típica, evitar qualquer coisa fora do comum, pelo menos até depois da formatura? Ela sentiu relutantemente. Acho que sim, papai. Quer dizer, se é isso que você quer, é só que... Ela começou a fungar mais uma vez. É só que, como ela pôde fazer isso com você? Com a gente? Você é tão bom com ela e... A voz dela sumiu em lágrimas,
e eu andei até o lado dela da cabine abraçando-a enquanto ela chorava. No final das contas, Tina prometeu desempenhar o papel de filha amorosa até sua formatura do ensino médio. 3 dias depois, ela estava indo para um acampamento de tênis de desenvolvimento júnior de 10 semanas no Colorado, e então, depois de uma semana em casa, ela iria para a USC. Eu comuniquei explicitamente a ela minha intenção de terminar o casamento quando ela partisse para o verão. Depois, planejei dar uma pausa e viajar, querida. O que você acha de eu passar alguns dias em Denver e visitar? Ela fungou, enxugou os olhos, tentou sorrir e respondeu: Claro, papai, isso parece maravilhoso. Eu tinha cuidado de todos os preparativos necessários com antecedência. Garanti um apartamento, resolvi questões financeiras sobre cartões de crédito e nossa conta corrente e organizei uma folga do trabalho para voar para a costa oeste. O plano era visitar minha colega de quarto da faculdade em São Francisco por alguns dias, depois alugar um carro, dirigir pelas montanhas rochosas, passar um tempo com Tina no Colorado e, finalmente, voar de volta para casa. Na manhã em que Lauren saiu para o trabalho, esperei que os carregadores pegassem minha parte dos móveis e os transportassem para meu novo apartamento, junto com minhas roupas, computador e outros pertences. Depois disso, tive uma visita agradável com Cal Montefiore, como mencionei antes. Depois disso, peguei um almoço e deixei um envelope para a senhora Montefiore na caixa da FedEx perto do tribunal. Você realmente achou que eu manteria minha palavra para aquele idiota? Especialmente depois que ele estava envolvido com minha esposa por semanas? Às 13h45, estacionei meu carro atrás de um restaurante do outro lado da rua do Best Western. Encontrei um ponto de observação escondido e observei. Lauren chegou, estacionou em frente ao quarto 128, foi até o escritório principal, voltou logo depois, colocou um cartão-chave sob o capacho do lado de fora do quarto 128, usou outro para entrar e fechou a porta atrás dela. Ela carregava uma sacola de compras, o que me levou a supor que ela havia trazido tudo o que Cal havia pedido em sua recente conversa telefônica. Esperei por cerca de 10 minutos, então caminhei casualmente até a porta, peguei o cartão debaixo do capacho e entrei. Lá estava ela, Lauren, minha esposa, a mulher que eu amei e permaneci fiel por 2 décadas. Ela estava deitada na cama, adornada com um sedutor ursinho preto e nada mais, posicionada de bruços. 2 travesseiros apoiavam seus quadris, expondo sua íntima. Uma máscara de dormir cobria seu conforto, deixando-a alheia ao ambiente. Conforme a porta se abria e fechava, ela ficava tensa. Cal. Oh, você me assustou, baby. Eu estava deitado aqui, eu sussurrei, me aproximando da cama para falar diretamente em seu ouvido. Você é bem travesso, não é? Meu pequeno pêssego. Um termo que ele usou em algumas gravações que eu tinha encontrado. Não faço ideia do porquê. Eu tinha aplicado um pouco da colônia de Cal, garantindo que ela não suspeitaria da minha identidade. Agora que estou aqui, vou te deixar louca. Mantive um tom baixo, confiante de que ela não me reconheceria. Sem mais delongas, localizei uma sacola de compras em uma cadeira e recuperei as algemas, prendendo as mãos de Lauren acima de sua cabeça antes de tirar uma longa corda do meu bolso. Prendendo uma ponta nas algemas, abaixei o restante da corda embaixo da cama. Movendo-me, recuperei a do lado oposto, levantei-a e prendi a outra ponta nas algemas daquele lado. Usando 2 pedaços menores de corda, amarrei uma ponta de cada um em seus tornozelos e a outra em um poste da cama no pé. Agora imobilizada no centro da cama, ela não conseguia abaixar os braços, sentar, juntar as pernas ou rolar. Você foi travessa, não foi? Murmurei. Ela riu e eu dei um tapa brincalhão em suas nádegas. Isso a assustou e ela soltou um grito. Meu golpe não foi forte, certamente não refletindo a raiva que eu estava guardando. Ah, com certeza, querida, eu tenho um lado safado. Você planeja me repreender? Ela sorriu, levantando seu traseiro exposto da cama e o movendo provocantemente, me seduzindo. Sem dizer uma palavra, eu me despi e coloquei minhas roupas em uma cadeira perto da porta. Então, em silêncio, esperei, sabendo que ela não sabia do meu paradeiro. Cal? Querido? Ela parecia emocionada, mas um pouco apreensiva.
Fazendo-a esperar mais alguns minutos, deixei que ela me chamasse, ou a ele, suponho, mais algumas vezes. Inesperadamente, comecei a dar tapas firmes em suas nádegas, administrando 20 tapas alternados em cada bochecha. Oh, Cal! O quê? Isso. Ai! Dói! Querida! O quê? Depois que terminei, ela simplesmente exclamou: Droga, querida, isso doeu, para que diabos foi isso? Eu me inclinei sobre ela, me pressionando contra seu traseiro e falei suavemente em seu ouvido. Você é bem safada, não é? Uma pequena atrevida? Uma mulher que se afasta do marido? Ela fez uma careta e me lembrou: Não fale dele, lembra? Desconsiderando seu pedido, eu persisti. Imagine se ele te pegasse nessa situação, querida. Amarrada na cama, sua área íntima está exposta para mim. O que ele diria? Chega, baby, Lauren implorou. Só me toque, ok? Faça amor comigo. Em um tom abafado, ela acrescentou: Eu sei que estou sendo má, baby. Seja meu homem severo e discipline-me. E assim eu fiz. Eu executei meu plano de discipliná-la, totalmente ciente de que seria a última ocasião em que eu colocaria as mãos nela, a última vez que eu a testemunharia despida. Eu me posicionei entre suas pernas abertas, entregando-me a beijos e carícias, até que ela chegou ao ponto de ficar sem fôlego, seus quadris se contorcendo em resposta. Assim que ela cambaleou à beira do clímax, eu deliberadamente parei. É importante notar que essa era alguém com quem eu estava intimamente envolvido por 2 décadas. Eu estava familiarizado com suas reações, e cronometrei minhas ações com precisão. Seu patife, ela exclamou. Complete, por favor, baby. Ignorando seu por favor, observei enquanto ela movia seus quadris como se estivesse persuadindo minha língua de volta, permitindo que ela recuperasse a compostura antes de continuar. Repetidamente, repeti o processo, cada vez com um ritmo mais lento e suave. Na terceira vez, Lauren estava coberta de suor, dizendo por favor e suspiros, desesperada por liberação. Por favor, Cal, por favor, baby, deixe-me chegar ao clímax, por favor, você me deixou tão selvagem. Seus quadris ondulavam, suas costas arqueadas, antecipando o retorno da minha boca para o tão esperado orgasmo. Inesperadamente, eu me mudei para a cabeceira da cama, direcionando meu membro semi-ereto em direção ao rosto dela. Eu o rocei provocativamente contra suas bochechas até que ela ansiosamente abriu a boca para gemer e girar sua língua ao redor da ponta. Eu o tirei brevemente, sussurrando. Você gosta disso, querida? Meu instrumento é do seu agrado, minha pequena companheira? Ele supera o de Dave? Sem esperar por sua resposta, eu o devolvi à sua boca, fazendo-a lutar um pouco. Eu a deixei cuidar de mim, às vezes reclinando passivamente, outras vezes movendo meus quadris ritmicamente para uma conexão mais profunda. Apesar do desconforto dela com as mãos amarradas e da incapacidade de resistir, eu permaneci indiferente. Ocasionalmente, eu me inclinava para dar um tapa brincalhão em suas nádegas já avermelhadas, apenas para levantar seu ânimo. Quando minha excitação atingiu o pico, eu me retirei de sua boca, circulei ao redor dela por trás, subi na cama e entrei em sua intimidade umedecida. Oh, querida, ela suspirou. Eu me posicionei em cima, pressionando-a contra os travesseiros, saboreando o calor do seu abraço íntimo, talvez pela última vez. Então, sem dizer uma palavra, comecei o ato íntimo. Eu queria dar a Lauren algo para se lembrar de mim, então a acariciei lentamente com força, pretendendo fazê-la se divertir algumas vezes antes de terminar. Quando finalmente terminei, simplesmente desabei em suas costas. Houve silêncio. Talvez eu estivesse tirando um pouco o fôlego dela, mas não me importei. Finalmente, ela disse com uma voz de menina, foi incrível, baby. Você se superou hoje. Ela riu e acrescentou, o que deu em você? Ou devo lhe contar o que deu em mim? Levantei-me e, sem dizer uma palavra, comecei a me vestir. Ela tinha um sorriso sonhador no rosto. Parecia muito satisfeita consigo mesma. Isso foi incrível, Cal, ela repetiu. Quando fiquei em silêncio, ela perguntou, baby, Cal, onde você está?
Totalmente vestida, retomei meu lugar na cama ao lado dela. Bem aqui, querida, eu a tranquilizei em meu próprio tom, removendo a máscara de dormir de seu rosto. Seus olhos piscaram e ela me cumprimentou com um sorriso levemente perplexo enquanto sua visão se ajustava. Então ela exclamou, "Oh!" Um som breve e abrupto que foi rapidamente abafado. Eu a observei, e sua expressão se transformou em terror, com olhos arregalados e uma careta assustada. Eu tinha uma infinidade de palavras furiosas prontas, semanas de raiva e desespero que eu estava preparado para descarregar sobre ela. Mas, em vez disso, escolhi o silêncio, apenas observando seu rosto enquanto ela processava os eventos das últimas 2 horas naquele quarto de motel. Lauren ficou visivelmente pálida. Lambendo os lábios nervosamente, ela olhou para minha expressão estoica. David, eu. Oh meu Deus! David, eu não consigo entender o que você... Querido, não é. Quer dizer, não era o que... Ela não conseguiu completar uma frase, o que talvez não fosse surpreendente, dadas as circunstâncias. Eu a observei silenciosamente enquanto as lágrimas começaram a escorrer pelos cantos dos seus olhos. Ela estava lá, nua, exceto pelo ursinho de pelúcia amontoado em volta do peito, transpirando com evidências de intimidade evidentes, mãos amarradas acima da cabeça. Ela começou a chorar, balançando a cabeça, ainda olhando para mim, mas balançando a cabeça, repetindo, não, não, não é. Você não pode, não é. Levantei-me do meu assento, observando-a em silêncio enquanto seus soluços se intensificavam. Sem dizer uma palavra, peguei um celular pré-pago e disquei um número pré-programado. Ao ouvir a voz do outro lado da linha se identificar como a linha de notícias de testemunhas oculares, rapidamente retransmiti a situação angustiante. Sim, estou atualmente no Best Western Kenwood na Montgomery Road, e há algum tipo de disputa doméstica ou atividade inapropriada ocorrendo no quarto adjacente, quarto 128, informei. Continuando, acrescentei, não consigo determinar se uma mulher está sendo agredida ou não, mas há uma quantidade considerável de gritos e comoção. Já liguei para o 911, mas achei necessário informá-lo também. Sem esperar por uma resposta, encerrei a ligação. Lauren tinha parado de chorar, fixando um olhar horrorizado em mim enquanto virava a cabeça para olhar para cima. Não, baby, por favor, não deixe que eles, não deixe ninguém me ver, por favor, baby, sinto muito, eu não queria te machucar, por favor, Dave. Mantendo contato visual com ela, disquei o telefone novamente. 911, qual é a sua emergência? Perguntou a voz na linha. Sim, estou no Best Western Kenwood, e há um homem envolvido em atividades inapropriadas com uma mulher no quarto 128. A porta está escancarada e você pode ver tudo. Passei com meus filhos, e meu Deus, ele aprendeu na cama e tudo. Encerrei a ligação abruptamente. Os gritos de Lauren ficaram mais frenéticos enquanto ela se contorcia em uma tentativa de se libertar. Por favor, baby, por favor, você não vai me deixar aqui, eu estou te implorando, por favor. Eu me agachei, colocando minha mão sobre sua boca e segurando seu rosto firmemente para evitar qualquer tentativa de se libertar. Seus olhos refletiam pânico enquanto ela olhava de volta para mim. Mantive esse aperto por alguns minutos, simplesmente observando a mulher que amei durante a maior parte da minha vida adulta. Por fim, soltei-a e saí do quarto, ignorando seus gritos desesperados e súplicas ecoando atrás de mim. Usando uma almofada do sofá, apoiei a porta bem aberta antes de entrar no estacionamento. Sentei-me em um banco perto da rua. Aproximadamente 4 minutos depois, uma grande van de notícias de testemunhas oculares entrou no estacionamento. Esperei até avistar 2 indivíduos, um deles carregando uma câmera considerável, indo em direção à porta aberta da sala 128. Naquele momento, atravessei a rua, entrei no meu carro e fui embora, indiferente aos apelos contínuos que desapareciam à distância. Lauren contida na cama, a equipe de notícias entrando no quarto e a polícia a caminho. Sempre há um rescaldo, quer se prefira ou não, a menos que alguém esteja morto, suponho. Então não há consequências para eles, pelo menos. Era um sábado de meados de setembro, e eu estava dirigindo de volta para casa, a que Lauren, Tina e eu costumávamos dividir.
No entanto, agora eu morava em um apartamento no centro da cidade. Tina estava em seu dormitório na USC, e a casa estava à venda, já que Lauren não podia pagar a hipoteca sozinha. Após minha escapada que acabou com meu casamento com Lauren, voei para São Francisco para minhas férias, visitei meu irmão, dirigi pelas montanhas rochosas e me diverti muito com minha filha. Ao retornar para casa, embarquei na construção de uma nova vida, a de um cara solteiro. Pedi ao meu advogado para iniciar o processo de divórcio e evitei deliberadamente qualquer comunicação com Lauren, exceto deixar uma mensagem dizendo que ela tinha até 1º de novembro para comprar minha parte da casa. Caso contrário, eu a venderia. Apesar de suas ligações e e-mails por semanas, continuei sem responder. Não havia nada que eu quisesse dizer a ela, e nada que eu quisesse ouvir também. Pedi a um amigo para monitorar a cobertura da mídia sobre minha pequena aventura. Isso rendeu alguns artigos no jornal local, infelizmente nenhuma fotografia, e 3 dias de histórias sugestivas no canal de notícias de testemunhas oculares locais na 11 Allens. Eles conseguiram capturar algumas imagens, a câmera se aproximando da porta aberta do motel, seguida por uma tomada parcial de uma mulher contida em uma cama. Infelizmente, não havia imagens do rosto de Lauren, e a estação de notícias deliberadamente evitou mencionar quaisquer nomes, presumivelmente para evitar potenciais problemas legais. Ah, bem. Enquanto isso, a senhora Montefiore estava indo atrás do marido, criando comoção suficiente na empresa para fazer com que Lauren fosse demitida. Entre nossos amigos, a identidade da senhora anônima naquele incidente peculiar no quarto de motel se tornou conhecida, e isso foi o suficiente para mim. Lauren teve que aceitar um emprego administrativo a 20 milhas de distância, com um salário reduzido. Eu sabia que ela não conseguiria manter a casa. De acordo com Tina, Lauren tinha ficado miserável e se desculpado durante toda a semana em que Tina voltou antes de ir para a faculdade novamente. Tina ainda estava tão chateada que mal conseguia falar com a mãe. Entrei na garagem, estacionei e entrei na casa. Lauren tinha concordado em assinar os papéis do divórcio e conceder procuração para a casa se eu fosse falar com ela. Ela estava sentada à mesa da cozinha tomando café e me observando enquanto eu entrava. Olá, David. Ela cumprimentou calmamente. Lauren? Ela parecia mais velha, um pouco diminuída. Parecia que ela não estava dormindo ou comendo bem. Não senti uma abundância de simpatia em meu coração. Você gostaria de um café? Não, obrigado. Servi-me de um copo de água e sentei-me. Ela assentiu em direção ao balcão, dizendo, os papéis estão todos lá. Eu os assinei. Quanto tempo tenho antes de precisar encontrar um novo lugar? Provavelmente pelo menos 2, 3 meses. Mesmo que venda imediatamente, as pessoas geralmente precisam de alguns meses antes de fechar. Vou mantê-lo informado. Um momento de silêncio se seguiu. Eu entendo que terminamos, ela expressou de repente. Eu dediquei uma quantidade considerável de tempo ponderando sobre isso, como você provavelmente pode imaginar. Além de questionar minha própria tolice, contemplei como eu me sentiria se a situação fosse invertida, se você estivesse tendo um caso pelas minhas costas. Eu não conseguia entender a ideia de te aceitar de volta sob nenhuma circunstância, a sensação de traição, o choque, a humilhação e a raiva de ser enganado e tratado com tanto desprezo. Ela olhou para mim, infeliz, mas com os olhos secos. Estou tentando transmitir que compreendo, David, ou pelo menos entendo um pouco. Não vou afirmar que posso realmente entender o que você passou. Se houvesse alguma chance, de qualquer forma você poderia. Não sei, encontre uma maneira de me dar outra chance. Eu faria qualquer coisa, daria a você cada grama de devoção e amor dentro de mim para compensar o que eu fiz. Mas não espero que haja qualquer possibilidade disso. Os olhos dela se ergueram para olhar para o meu rosto, mas tudo o que ela conseguiu ver foi um olhar vazio. Então o que eu realmente queria dizer é, me desculpe. Desculpe por ter te traído, desculpe por ter agido de forma inapropriada, desculpe por ter desrespeitado todo o amor, lealdade e apoio que você me deu desde o dia em que nos conhecemos. Tenho certeza de que meu pedido de desculpas não significa muito para você, mas você ainda o merece, e eu ainda queria dá-lo a você. Ela olhou para mim,
provavelmente esperando que eu dissesse algo pelo menos um pouco reconfortante, mas não disse. Eu só olhei de volta para ela, sem aceno, sem urro. Só olhei. Tina te contou como descobrimos? Ela sentiu, seu rosto tenso de dor. Eu perguntei a ela várias vezes, e ela finalmente fez. Eu me sinto tão mal por isso. Pelo que vale, David, nunca foi sobre te humilhar ou te machucar. Eu sei que fui um idiota por pensar que conseguiria manter isso em segredo, mas era isso que eu estava tentando fazer. Nós estávamos. Pelo menos achávamos que estávamos sendo muito cuidadosos. Ela começou a me contar como tinha começado, e eu levantei minha mão. Não quero ouvir isso. Não me importa como começou. Não me importa por que você fez isso, ou quanto tempo durou, ou nada disso. Você queria me dizer que sente muito. Ok, você me disse. Mais alguma coisa? Eu sabia que estava sendo uma pessoa de coração frio, e foi um pouco surpreendente que eu tenha achado isso tão fácil de fazer. Ela estava sofrendo, e eu descobri que não estava nem um pouco interessado em ser consolador ou mesmo decente com ela. Você comete o crime, você cumpre a pena. E foi meu casamento que ela destruiu, minha vida feliz que ela explodiu em 1 milhão de pedaços. Enquanto eu esperava, uma lágrima escorreu por sua bochecha. Histórias igualmente interessantes e emocionantes.